A Juliana Linhares, queria convidá-la para estar aqui na nossa roda. Natalense, 33 anos. Diretora, atriz e cantora, vocalista da banda Pietá e do projeto Ira. Ambos com discos lançados, estreou carreira solo em 2021 com o álbum Nordeste Ficção, que tem parcerias com Chico César e Zé Cabaleiro, participações do próprio Zeca, da Letrux e Mestrinho. Já esteve ao lado de nomes importantes da música brasileira e passou por diversos palcos do Brasil. Na soma entra também o EP Perdendo o Juízo, lançado pela Pollen Aceleradora com produção musical da cantora baiana Josiara. No teatro trabalhou com João Falcão em A Ópera do Malandro Gabriel, o musical. Esteve ao lado de Ângela Viana no espetáculo Tempo Não Dá Tempo, dirigido por Duda Maia. Atua em Contos Partidos de Amor e foi diretor assistente de Vamos Comprar um Poeta, ambos de Duda Maia. Apresentou o GP de Cinema Brasileiro 2019 sob direção de Ivan Sugahara. Foi alternante da atriz Laia Garim no musical Hora da Estrela. Para quem faz oficina de escrita, no musical Hora da Estrela, que ontem a gente tem uma oficina de escrita e leitura, que a gente vai discutir a Hora da Estrela aí. A gente pode procurar no YouTube e tal para ver. Formada em direção pela Unirio, dirige os espetáculos Pira Caipira, Adubo e Dinossauros e Pelantes. Seja muito bem-vinda, desde já a gente agradece a tua disponibilidade, a tua participação. A gente sabe que estava com um show aqui, deve estar com uma agenda muito atabalhoada, mas a gente ficou muito feliz de ter tirado um tempinho para estar conosco, tá? Eu agradeço muito, imagina. Já pode começar então esse papo? Muito boa tarde, gente. É muito engraçado ler o nosso currículo assim em voz alta. Eu sou apenas uma moça latino-americana. Batalhando aí a vida. Na verdade, isso tudo é só para a gente se aproximar um pouco do que eu já fiz e trazer para vocês porque de eu estar aqui, apesar de eu também ficar nervosíssima e dizer assim, meu Deus, como é que eu estou aqui numa universidade falando para essa galera incrível que está aqui trocando. Então, para mim é uma honra. Mesmo estava nervosíssima, é tanto que fiz o meu, quase trouxe as minhas cartolinas para não dar errado. Que cartolina? Eu falei, é piada. Estou dizendo que queria ter, né, a certeza de que ia dar certo. Então trouxe as minhas colas e vou conversar um pouquinho com vocês. Uma obrigada a todo mundo mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Tava louco. Esse eu posso beber? É seu. É assim na garrafa mesmo, gente? Pra mim tá ótimo. Bom, Nordeste Ficção eu não me decidi porque eu lancei álbum, porque ele não é mais físico, né? É digital. E ele nasceu de muitas coisas, né? Eu saí de Natal há 13 anos e vim para o Rio de Janeiro estudar teatro. Sou formada pela Unirio em artes cênicas, bacharel em direção teatral. Esse nome que não faz tanta diferença assim, nas coisas que eu quero fazer da minha vida, só para dividir, né? Sou bacharel, mas o povo pergunta, bacharel em que? Eu falei, direção teatral. Serve para quê? Eu falei, enfim. Mas sou, e aí vim estudar teatro. Quando saí de Natal, não sabia que era nordestina, sabia que era natalense, ou rio-grandense do norte, ou potiguar, como algumas pessoas conhecem. Mas sabia que existiam os baianos, eu sabia que existiam os pernambucanos, alagoanes, paraibanos, né? Sergipanos, galera natalenses, as pessoas de Caicó. Eu sabia das cidades, dos estados, mas não sabia muito da região. Não entendia muito o que era ser nordestina, de verdade. Vem embora pra cá. Aí essa foto é uma brincadeira com estética com o cacto, né? É uma foto de divulgação de disco, de trabalho de nordestino. O mouse tá aí, o mouse tá aqui, eu aqui normal. É só apertar. Ah, tá. Cadê minha cartolina? Eu não trouxe. Vai rolar. Bom, aí eu começo assim, vou fazer essa pergunta. Eu fiz o meu PPT,
bem primaveril, tá? Não. Achou? Quando você pensa em Nordeste, qual a primeira coisa que lhe vem à cabeça? Eu queria ouvir assim, umas palavras soltas pra gente. Eu sei que vocês já estão bem instruídos, né? Mas se vocês quiserem me dizer, eu vou gostar de ouvir. Cuscuz. A comida. Pouco babado. Cuscuz. Calor. Tapioca. O sol e a lua. Praia. Frevo. O sol e a lua. Que é enorme lá. Mais perto do Impressionada. Pitu. Pitu, boa. O que mais? Cajuíno. Caldinho de feijão, de sururu, de camarão. Moqueca. Bom, quando eu fui fazer o álbum, eu perguntei muito isso às pessoas na internet e eu ouvia essas coisas. Vocês foram até mais interessantes. Mas eu ouvi muito Cangaço, Lampião, Maria Bonita, muito Cabra Macho, né? Muito Praia. E eu fiquei muito, assim, pensando muito assim, caramba, como é que se deu esse imaginário de uma região que, na verdade, ela representa isso tudo, mas ela não é isso tudo para todo mundo que é de lá, né? Com certeza a vivência que Numa tem é completamente diferente da minha e a gente responde por um nordestinismo semelhante. Certamente quando Numa ouve essas coisas, ela entende e se sente nordestina como eu. Mas talvez você nunca tenha tomado um caldinho de sururu se você vier do interior do Rio Grande do Norte, por exemplo. Mas tem gente que mora em Bananeiras, é frio lá. Garanhuns, fui tocar no passado, um gelo no interior de Pernambuco. E a gente só tem a visão de que o Nordeste é quente, de que o Nordeste é seco, né? Como dizem alguns, a seca é do Nordeste. O Sudeste tem crise hídrica, não tem seca. Adoro essa piada. A gente é que tem a seca, ficou só para nós. Então, coloquei ele um pouco, que assim, sinto que é isso, a gente se sente conterrâneo e nordestino quando a gente deixa o Nordeste. Quando a gente chega aqui e o sotaque da gente é um alarme, né, o tempo todo. Não dá para entrar no carro, no Uber. Eu vim há 13 anos, mudou muito. Com a internet, principalmente, com tudo que está acontecendo, que a gente vai falar um pouco mais, eu falo muito, espero que dê tempo de mostrar toda a minha cartolina. E você vai descobrir que é nordestino, às vezes, quando você se encontra trabalhando em subemprego, né? Quando você encontra dois trabalhadores nordestinos que estão, faz, oxe, eu estou aqui, você também? Você é de onde? Eu sou não. Aí você fala, nossa, que espaço de nordestinidade é esse que a gente está ocupando, né? E aí quando a gente vem para cá e começa a perceber essas coisas, é que a gente entende que a gente está delimitado por um conceito de região, que lá a gente não pensava. Eu não pensava nisso. Não sei se você pensava assim tanto. Você é professor da academia, talvez você já tenha... E aí, enfim, isso tudo. Aí eu coloquei, eu mesmo no ano passado, eu coloquei aqui um pouco do que representa esse imaginário do Nordeste comum, que é a seca e o retirante da caatinga. Acho que não precisa explicar muito, vocês não vão falar muito. Mas que vocês entendem, retirantes, até os filhos de retirantes da caatinga, eu sou filha, né? Meu pai e minha mãe são retirantes do sertão, para a capital de Natal, e eu já sou uma segunda geração urbana. Por isso que eu não vim com o chapéu de cangaceiro, eu vim com o meu brilho todo aqui na minha cabeça. O coronelismo e a nossa política de caciques políticos, que existe no Brasil inteiro, mas a palavra coronel ela ficou muito vinculada ao Nordeste. Parece que a gente parece que só a gente, eu falei, parece que só a gente tem seca, parece que só a gente tem coronelismo, né? Enfim, várias histórias, mas não. Mas ficou para nós ali, essa política de troca, de oligarquia política de poder, enfim, que também representa muito do que significa o Nordeste para o país, para o Sudeste principalmente. Eu vou falar muito do Sudeste, assim, em relação ao Nordeste, porque eu acho que foi como o Nordeste se deu, dentro de si e em relação principalmente à construção de São Paulo, né? Não vou falar muito, porque Durval já deve ter falado, vocês também estão estudando, só pensando. E aí tem o messianismo, vou resumir com o Padre Cício, e toda a questão religiosa, que também dita muito a cultura do Nordeste, e o cangaço, e a mitificação do cangaço, né, que é tido como essa pessoa que é lutadora
contra injustiças e contra o latifúndio. Mas que a gente sabe que tinha um banditismo enorme, que eram pessoas também muito violentas, que estupravam as mulheres muito jovens, enfim. Então, mas isso aí é um imaginário muito forte do que hoje a gente carrega como Nordeste. Então, daí para a gente pensar também. Aí, coloquei umas frases assim que para mim, que eu fiquei pensando em casa. Que a busca por uma identidade em comum sempre traz questões de silenciamento. Na hora em que a gente estava batalhando por uma identidade nacional, no final do governo, acho que era Vargas, final do século XIX, no século 30, e o Nordeste, Durval falou isso, assisti a aula no meio. Não sei se vocês viram, então vou a partir do que ele falou, né? Perde poder, porque a coisa do açúcar vai perdendo poder mesmo em relação ao café do Sudeste, e as oligarquias nordestinas falam: não quero perder o meu poder, como que a gente vai ganhar esse espaço de novo de representatividade nesse país? Aí junta um monte de gente intelectual, rica, de classe alta, e faz assim, como é que a gente, como sempre, né, gente? Como sempre, né? Na nossa história. Como é que a gente vai resgatar esse poder aqui, esse lugar? E aí eu coloquei isso porque quando essas pessoas se unem para escolher os elementos representativos dessa região, muitas coisas são silenciadas, né? Muitas histórias são silenciadas, inclusive como o Durval falou, o Nordeste é tido como uma região, tiram da Bahia, mas parece que Bahia nem é Nordeste, brincadeira. Tira a Bahia! Brincadeira. As brigas dentro do Nordeste. Sai, Vete! Como diz a povo da peça da invenção do Nordeste. Sai, Vete! Aí tira a Bahia do mapa. Eu amo. A gente sabe a quantidade. Durval falou isso muito bem sobre essa questão da falta de visibilidade negra na história nordestina e de como os caboclos ganharam muito mais espaço no imaginário visual que a gente tem no Nordeste, né? Então, todas essas questões de silenciamento, inclusive outras, inclusive uma pessoa urbana que nunca viu um carro, por exemplo, no Nordeste, está lá assistindo K-pop, mas que chega aqui e tem que vestir a roupa do carro, né? Então, são muitos silenciamentos de vários lados, assim, nem todo mundo responde a mesma história no mundo, em tudo que a gente está vivendo. A história foi escolhida para ser contada por um projeto de poder, que a gente sabe muito bem. Então, o Nordeste também passou por isso. Aí eu coloquei, assim como a arte teve o papel de construir muito essa visão em relação ao Sudeste, em relação ao próprio Nordeste, é através da arte também que a gente hoje tem a possibilidade de continuar desconstruindo. Porque tudo no nosso... A cultura, ela tem um papel muito fundamental de desconstrução, de construção, de resgate. É através da cultura que a gente se conecta, é através da cultura que a gente muda o olhar, cria as visões, transforma os caminhos. Então, a cultura, a música, a arte, ela sempre esteve presente em grandes momentos políticos, aliando-se a coisas boas e ruins, desde a ditadura até, né, a gente pode falar, que sempre teve manifestações artísticas a favor e em paralelo com esses grandes momentos. Então, assim, a arte, por exemplo, de Ariano Suassuna, Euclides da Cunha, tudo que foi escrito colaborou muito para a visão que a gente tem do Nordeste. Então, hoje, eu como artista nordestina, me sinto muito na responsabilidade de também colaborar para uma nova construção de visão. Então, o papel da arte desconstruir a visão que também teve. Então, eu trouxe esse trabalho, que é o Nordeste Ficção, que quando eu tive a ideia, eu esqueci de Belchior, conversei com o Durval Luiz, professor que escreveu o livro da Invenção do Nordeste, que fez a aula de vocês, que eu pude assistir, pedir para a dica, porque eu sou muito fã do trabalho dele. E ele falou, Juliana, se eu soubesse dessa canção, eu não sabia dessa canção do Belchior que fala que o Nordeste é uma ficção, eu tinha colocado isso como epígrafe do meu livro, mas eu não sabia. Que bom que você colocou o nome do seu disco dessa forma, porque Belchior, como a gente falou, merecia muito mais destaque, né? Aí eu resolvi brincar aqui com as minhas piras mesmo, porque eu nunca dei aula sobre nada, nem sobre esse assunto. E aí botei assim,
Não estou me comparando com o Gonzagão, tá vendo? Pelo amor de Deus. Mas botei Asa Branca versus Nordeste ficção. E aí, coloquei obras direcionadas aos imigrantes, assim como eu, assim como o Gonzagão. Aí eu vou. Vocês conhecem Asa Branca, né? Tá ali. A música foi escolhida como a música do século no Brasil, disputou com a Aquarela Brasileira e Garota de Ipanema e ganhou, para vocês verem como é forte o imaginário nordestino e a força que essa canção trouxe para a nossa história. O Nordeste é a única região de sucesso. Ninguém fala de uma região como se fala no Nordeste. É um projeto que deu muito certo. Então, eu vou ali que eu sou séria, viu? Eu vou ficar ali perto de coisa para poder ler esse negócio que eu mesma tenho que passar. Pode vai até lá? Cuidado com o fio, eu acho que tá preso. Aí eu vou. Não, tá tudo certo. Vocês estão tranquilos? Boa. Tá. Aí eu coloquei umas passagens dessa tese que eu fiquei lendo sobre imagens e símbolos da música popular. Tá todo mundo tá de boa, de costa. Que é assim, além da coisa da letra da Asa Branca, né? Coloca a seca e o êxodo. A seca e o êxodo ficam evidentes na composição. O nordestino se torna, nem eu consigo ler, concreto em uma figura marginalizada, expulso de sua terra pelas intempéries do clima. O padrão culto da língua é propositalmente desconsiderado, o que reforça o estigma de atraso que a região possui. O nordestino encarna o estereótipo do matuto, o indivíduo sem instrução, ingênuo, apegado às relações sociais e ao misticismo coloniais, como fica evidente nos versos. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia nem me pede plantação, por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu arrasão. Aí, coloquei aqui também o outro pedacinho, depois eu posso mandar para vocês lerem, para não precisar ler tudo. Mas, enfim, Nordeste é vinculado, retomado de toda a estrutura. Parece estar sempre no passado, na memória, evocado saudosamente para quem está na cidade. Aí eu vou para minha capa. Esse é a capa do meu disco. Vocês ouviram falar de mim, porque eu não tenho como falar. Essa é a capa de Nordeste Ficção. Eu tentei trazer uma coisa meio mística, meio estranha, meio que não tivesse exatamente os símbolos que se esperam. Esse trecho que está escrito é um trecho do livro da Edição do Nordeste. E eu queria que a gente ouvisse a canção, um tema, juntos, para conversar um pouco sobre o que ela diz e a gente conversar um pouco sobre essa relação que ela tem com essa ideia da Asa Branca, que tem a ver. Então, a letra está aqui, ninguém vai conseguir ver. Aqui é a contracapa do disco. É um cacto vestido arrumadinho, bem chique. Como nós, sentadinhos assim, esperando abrir a porta para ele ali. E aqui é uma canção que eu vou pôr para a gente ouvir junto. Tá bom o volume aí? Não consegui, né? Ah, tem que apertar de novo. Isso. Foi. Sou eu cantando. Aqui, ó. Propaganda. Um dia eu sonhei que eu era um cacto desses que tenho em casa e eu não cuido, e que mesmo sem cor, sem água, sem ter flor pra dar, com os espinhos tortos e
Aplaudir, não. Como é que a pessoa sai agora para voltar com a cartolina aqui? Não. Aê, galera, incrível a tecnologia. Bom, aí eu vou ler muito rápido a letra aqui, porque eu acho que não precisa nem falar muita coisa, acho que só lendo a letra a gente... Um dia eu sonhei que eu era um cacto desses que tem em casa e eu não cuido, e que mesmo sem cor, sem água, sem ter flor para dar, os espinhos tortos ainda olha rindo. Vivo intacto, o cacto. Menino, o sonho eu acho que é o cacto de um interior envelhecido, que fugira do sertão na tentativa de colher futuro farto e voz atinge. Vivo intacto, cacto. Olha eu em SP, na portaria. Da brecha eu te mando um bom dia. O Senhor bate os seus pés, sobe a fumaça, tragando o mundo eu sigo e você passa. Agora eu viajei, eu era um cacto desses na cidade grande, esquecidos. Chique, pobre, lado a lado, que rachando a terra abre mais caminho. Acordo, afio os dentes, sou eu o cacto. Cortando a raiz, sou mais de um país. E o status resistente é fama para dizer que a gente aguenta, que manda chumbo grosso e nós sustenta. Botaram para vender nossa esperança, criaram o roteiro dessa dança. Lugar hostil de gente tão pacífica, Nordeste, ficção científica. É fome, é seca, é criança raquítica, Nordeste, invenção política, Nordeste, equação artística. Enfim, eu tive umas conversas longas sobre... Obrigada. Eu não preciso aplaudir, não. Conversa. Só para a gente poder ler a letra e pensar ela em relação à letra de Asa Branca, né? E que a gente já conhece e que dita esse saudosismo, essa pessoa que sai do Nordeste fugindo, sempre desse lugar que parece que eu falei, é uma ironia ali, lugar hostil de gente tão pacífica, que parece que é sempre um lugar que expulsa um povo que é muito bom, um povo que é muito pobre, um povo que é muito frágil, né? Então, e eu quis trazer um contraponto mesmo para essa visão, que não necessariamente é assim, as coisas não são assim. Esse Nordeste pintado dessa maneira, que foi desenhado também pela mídia do Sudeste, com a construção dos pensadores do Nordeste também, ele abraça uma visão que às vezes é muito pequena, né, em relação a tudo que o Nordeste representa. Então, tem um pouco disso. Eu não sei se vocês sabem um pouco de Gonzagão, como eu sou cantora e a coisa tem... Vocês sabem um pouco sobre a vida de Gonzagão, por que ele se veste daquele jeito? Achei divertido, assim. Gonzagão vem, né, para o Rio de Janeiro, para o Sudeste, São Paulo e tal, e ele vem tocando acordeon. O instrumento que ele tocava com o pai dele, o Januário, era fole de 8 baixo, era um instrumento pequenininho, era uma sanfoninha pequenininha, muito mais simples de você fazer respoleiro, por exemplo, que é aquele barulhinho que acelera, que faz o forró, as canções que eram ditas populares, né, assim, de cancioneiro popular, que não tinha muito autor e tal. Deixa eu achar aqui mesmo. E aí ele vem para tocar, ele é contratado como músico, vem tentar a vida, mas ele vem tentar a vida tocando valsas, polcas, mazuca, ele tocava outros estilos, ele não tocava forró, não existia o baião, né, ainda, porque quem criou foi ele, né? E aí um dia ele está numa boate e uma galera do Ceará, os conterrâneos, começam a meio instigar ele, toca um negócio de lá, toca um negócio de lá. E aí ele toca. Isso ele tinha sido contratado pela Rádio Nacional como músico, não como cantor, porque a voz dele não era adequada, era uma voz fanha, que tinha nosso sotaque, que nunca foi adequada. Uma das vozes mais belas do Brasil. Mas as pessoas aqui era preconceito, né, gente? É bem imenso, né? Estereótipo de preconceito mesmo. Nessa época ainda mais. Ainda hoje eu passo por isso, imagina o Gonzagão quando chegou por lá. E ainda a gente passa por isso. Agora esse governo bizarro. Enfim. Eu sei que ele começa a tocar as coisas que tocavam no fole na sanfona, que não era um instrumento feito para isso, a sanfona é pesadíssimo. É feito para tocar sentado, uma coisa mais lenta, digamos assim. E ele revoluciona.
Ele pega uma batida, que é essa batida de 3 toques do baião, que vinha dos improvisos, de desafios de cantores populares, de prosador, né? E mistura com o triângulo que vinha também da banda de pífano de Caruaru. E ele cria o baião, e ele revoluciona a música brasileira, e ele ganha a música do século, né? Então, assim, é um negócio gigante. E aí, Gonzagão canta muito esse saudosismo da terra. Ele se apresentava na Rádio Nacional, eles precisavam se apresentar visualmente, porque tem os auditórios, e aí ele se depara com os acordeonistas do Sul, com aquelas roupas, né, do sulistão, e ele fala, o que seria uma roupa de nordestino? E aí ele veste o gibão do vaqueiro com o chapéu do lampião. E ele cria aquela veste que representa a gente hoje tão forte, né, que é essa vestimenta para representar o que ele estava fazendo. Ele mistura essas referências, ele cria aquela roupa dele, que até hoje no carnaval o povo está aí vestindo. E ele, só depois de vir para o Sudeste, de se entender nordestino, assim como eu, de entender que ele poderia cantar a terra dele, assim como eu, que comecei em Natal cantando bossa nova, cantava samba do avião. Aí vim pra cá, para entender isso tudo e poder também desconstruir alguma coisa com toda a admiração que eu tenho por Gonzagão, para um dos maiores músicos do mundo. Meu parceiro. O povo é chique aqui, né? Meu disco, tem uma música com ele. Agora tchau. É a balsa. Obrigada, Fernanda. A balsa foi numa serenada. Depois eu... Você pode ouvir também. Não, aqui não, depois. Mas enfim. No carro. Hoje é você que a gente vai ouvir. Ah, porque tanta coisa, inclusive o chapéu de cangaceiro foi uma polêmica na época, porque o bando de lampião tinha acabado de ser morto e o governo não queria, né, que a gente divulgasse aquilo como um símbolo de heroísmo. A gente não, é isso. E aí foi uma confusão, mas o cangaço já era um pouco popularizado como um movimento popular de revolução, né, assim. Então ele manteve o chapéu e até é isso, é uma coisa muito forte, até hoje está aí. Enfim, aí eu resolvi também, aí eu botei ali o cacto, pra gente também pensar assim a ideia dessa planta que foi escolhida lá por aqueles intelectuais como um dos elementos representativos da região, por ser uma planta forte e resistente, a planta que passa por todas as intempéries, por clima, que segue lá, viva, intacta. Eu gosto de falar do cacto nesse sentido, ele é realmente belíssimo, mas ele é uma planta que existe em tudo que é canto, também virou nordestino. Então isso é outra coisa, que é assim, não, o cacto é do Nordeste. O cacto não é do Nordeste não, você vai ali na praia e tem cacto aqui também. Mas virou nosso, por quê? Porque nós nordestinos precisamos assumir o nosso lugar de resistência, né? Então assim, monta em mim, me destrói, eu aguento. Me bota para limpar o chão, eu aguento. Me bota 10 horas em pé no ônibus. Ai, eu sou resistente, é tão lindo ser nordestino. Enfim, e aí tem essa coisa de como também não é só bonito, né? É bonito também. Nós somos mesmo pessoas resistentes. A gente, Nordeste é ser e não ser, é uma loucura. Não é ser ou não ser, não dá para dizer hoje, não sou mais nordestina, não. Isso não existe. Isso existe, mas isso é e não é, Então é tudo é e não é. Eu estava conversando com o Durval e ele falou, eu fiz isso tudo, né? Eu falo isso tudo, eu faço porque eu amo o Nordeste. Porque no fim das contas eu sou apaixonada, eu só quero que a gente consiga melhorar o olhar para a região. E a mesma coisa que eu estou ali botando cacto no meu disco, não quer dizer que eu vou ser contra. Mas eu também penso nessa coisa que Durval falou. Aí eu coloquei aqui só um pouquinho sobre a Tropicália, porque também numa conversa com ele falou que se ele tivesse tido tempo de fazer o 4º capítulo do livro, da Invenção do Nordeste ao Pedaço, seria sobre a Tropicália. Eu tenho uma canção inédita de Tom Zé no álbum, depois quem quiser ouvir, chama Aburguesar. Então foi muito legal para mim ter essa ponte com a Tropicália no álbum também, já que o álbum falava sobre isso, porque foi um movimento não regionalista que tentou desterritorializar a música mesmo, misturando cultura folclórica com cultura erudita,
misturando música de massa, tipo Beatles, com a banda de Pífano de Caruaru. Eles realmente queriam não ser um movimento regional. E eles conseguiram. É tanto que hoje, eu coloquei ali também, MPB, a ideia de brasilidade versus o regionalismo e a música regional. O quanto a gente passa hoje como músico nordestino ao seu mesmo, ganhou um prêmio há anos atrás, era prêmio de música regional. Ele falou, não vou receber porque minha música não é regional, a minha música é nacional, universal. Mas a gente, tirando a Bahia, que fez esse movimento tropitalista muito forte, a Bahia, eu acho que muito por causa do tropicalismo, né, Lula? Foi absorvida na MPB, na música brasileira e universal, diferente de nós nordestinos. Nordestino, porque a Bahia não é nordeste, tchau, brincadeira. Nós nordestinos só a Bahia, né, pessoa louca. Mas enfim, falando disso tudo, é muito assunto. Eu não tive como não falar um pouquinho de Belchior, que eu amo profundamente. E aí eu coloquei aqui o sucesso e o Sudeste, quem explode a bombinha. Eu gravei uma canção que se chama Bombinha, que diz assim, quem explode a bombinha, que é o traque, aquele negócio de São João, eu quero cantar para os meus, deixa que eu mesma decido que rainha sou eu. Do abraço forte, do reconfortar, rainha de tudo que quero, rainha de tudo que há. E não quero ir para Marte, quero ir para o Ceará. Não vim aqui me exibir, eu vim aqui te buscar. E não quero ficar rica e nem quero me armar. Eu quero jaz de espírito e saúde para brincar. Então essa ideia de bombinha eu deixei aqui também, depois se vocês quiserem dá para ver o clipe, eu não vou botar porque é muita coisa. Mas a gente vê o quanto, na obra de Belchior, na nossa obra aqui, o quanto a gente luta para trazer a nossa música para um âmbito nacional, para cruzar essa fronteira, tirar esse estigma de músicas de raízes, até o prêmio da música brasileira. Álbum em música de raiz, você fica, nossa senhora, né? Até hoje. Tudo bem com a música de raiz, sou fã, é o que forma a gente, mas assim, aí vem ao seu, vem esse povo lutar por esse espaço, e eu acho que a coisa da Tropicália tem muito a ver com a Bahia ter sido absorvida como MPB. Caetano é MPB. Caetano não concorre com música regional, né? Já ao seu concorre com a música regional. Graças. Tem um estigma, né? Exatamente. Aí falando desse estigma, essa construção de imaginário, que é isso que a gente está aqui com vocês tentando ampliar, né? Para a gente olhar para o Nordeste de um jeito diferente. Belchior tem toda uma obra. Belchior, gente, tem um documentário dele na Globoplay agora. Assistam, que é bom demais ver as coisas dele, né? Quem não conhece bem, está sempre com tempo. Ele dizia que o pai dele falava assim, a mãe dele falava que ele devia vir para o Sudeste, porque ele ia ficar rico, que a vida dele ia dar certo. Aí o pai dele falava assim, se o dinheiro aqui está parado, você não pega, mas dinheiro lá correndo, você vai conseguir pegar. E eu achei isso se você que o dinheiro está parado, você não consegue, imagina com o dinheiro correndo, né? E aí ele conta essa história, eu vou botar um pouquinho porque ele fala sobre raiz e sobre essa construção e desconstrução de raiz, que é isso que a gente está falando aqui na música brasileira e no trabalho de Gonzagão e na nordestinidade, que é sobre ter raiz e não ter o tempo todo. Né? Isso dá pra gente ouvir o próprio mesmo. As suas raízes de música popular do Ceará, da sua terra, elas estão sempre presentes na sua música, ou você acredita que a cidade grande, o sul, aos poucos vão diluindo essa coisa forte da terra? Eu não tenho nenhum problema em ter que diluir. Eu acho que as raízes das pessoas não são raízes permanentes, né? As árvores é que têm raízes permanentes. Então, os homens não têm raízes permanentes. E raiz é tudo aquilo que entra na sua formação, tudo aquilo que você ouve, absorve e que entra no seu trabalho. Então não tem realmente complicação nenhuma, não tem problema nenhum, não sei mesmo que são raízes, não, sabe? Maravilhoso, né? Muito porque bom. a gente fica carregando esse lugar o tempo todo, né? De ter que ter essa raiz. E eu, por exemplo, passo muito por isso, assim, eu sou de Natal, né? Porque aí é aquela coisa, a gente faz o disco, a gente não sabe se ele vai se virar contra nós em algum momento, né? Aí eu gravo um shot, pronto, lascou. Só me chamou pra cantar no São João. Aí eu falo, gente, peraí, só porque eu sou nordestina e gravei um shot, eu só sou cantora de festa junina. É uma loucura. Então, assim, a gente passa por isso e isso é uma questão grave, que a gente precisa realmente mudar.
ampliar. Eu quero cantar na festa junina, assim, mas eu também quero cantar em outros eventos, né? Me chama pra cantar na abertura da, sei lá, do museu. Do Museu do Amanhã. Do museu do amanhã, do depois de amanhã. Exato. Dá tempo? Dá. Põe. Eu vou pôr aqui. Bota. Aí assim, eu botei bombinha aqui, falo dessa brincadeira dos cicés, que o Belchior fala muito, né? Na obra dele inteira, no documentário inteiro, ele fala como é engraçado essa visão de que o sucesso se dá no Sudeste. É uma coisa que a gente vive a vida inteira, essa migração inteira, desde a coisa do Nordeste perder força econômica, das pessoas virem para cá para trabalhar. E aí hoje ainda isso passa para a música. Tem uma entrevista que o cara olha para Belchior e fala desse jeito assim, é um absurdo. Ele fala assim, vocês começaram, né, com o grupo do pessoal do Ceará, e era muito bom, mas vocês foram ficando preguiçosos, um negócio assim, nesse livro. Foi ficando fraco, né? Por quê? Sabe assim? Aí ele fala, olha, desculpe, eu não tenho interesse nenhum em fomentar o que vocês aqui no Sudeste chamam de cultura nordestina. É tipo assim... Porque realmente, assim, é uma loucura, é muita informação. Aí, como Bombinha fala sobre isso, não quero ir para Marte, quero ir para o Ceará, não quero esse sucesso, né? Eu quero cantar para os meus, né? E é uma mistura de querer cortar a raiz, mas também, como o Durval falou, de se emocionar pelo fato de ser nordestino, é intrínseco, não tem como você não se emocionar com isso. As pessoas saem do país, uma pessoa que mora no Acre, a outra mora no Rio Grande do Sul. Ninguém tem um país totalmente diferente. E quando você sai do país, você encontra, é brasileiro! Alegria! Brasil, né? Então, os imaginários que unem a gente são construídos, né? Criados. A gente é totalmente diferente, mas a gente responde e a gente se emociona com essa identidade, é uma loucura. Não me perguntem como mudar, eu estou aí tentando, mas enfim, Bombinha. Vou botar um clipezinho. Já foi. Também tentei buscar uma outra identidade de imagem que não trouxesse a mesma referência de Nordeste. Né? Uma outra coisa, sei lá, o que pode ser outra coisa? E a gente também dança, não dança só forró e chachá. A gente também dança contemporâneo. Quem explode é bombinha, eu quero cantar pros meus. Deixa que eu mesmo decido que rainha sou eu. Do abraço forte, do reconfortar, rainha de tudo que quero, rainha de tudo que há. E não quero ir pra Marte, quero ir pro Ceará. Não vim aqui me exibir, eu vim aqui me buscar. E não quero ficar rica e nem quero me armar. Eu quero um jardim de espírito e saúde pra brincar. Quem explode é bombinha. É o plano sequência, não tem corte. Deixa que eu mesma decido que rainha sou eu. Gravado na pandemia, todo mundo de máscara. Mas o abraço forte, do reconfortar, rainha de tudo que quero, rainha de tudo que há. E não quero ir pra Marte, quero ir pro Ceará. Não vim aqui me exibir, eu vim aqui me buscar. E não quero ficar rica e nem quero me arrumar.
mas foi divertido fazer. A gente pensou muito nessa construção, desconstrução de rainha, né? Sim. Tem uma coisa engraçada nessa história da letra dessa música que o compositor, que é Carlos Posada, escreveu, e ele fala, deixa que eu mesma decido que rainha sou eu. Aí, mas você sabe que tá errado, né? É mesmo de que eu mesma decida. Eu falei, mas minha mãe fala decido. Porque lá em Natal, se eu chegar e disser, eu que decida, o povo vai fazer... Não, eu mesma que decido. Aí a galera... No presente. Não, eu que decido que rainha sou eu. Aí a gente... Foi uma brincadeira, mas rolou para o disco. Eu lembrei muito também das coisas que eram escritas com essa linguagem dita errada, né? Que não é errada. É só... Depois a gente fala sobre essa coisa dessa fala errada, que é muito importante. Você trazer isso agora, tudo. Não, eu acho que Pode falar. a linguística moderna, as pessoas que começaram a trabalhar com a linguística na Europa, ouvindo a psicanálise, lendo com Lacan, e que colocou o sujeito, o falante na linguística, que se transformou até numa asa da linguística que se chama análise do discurso, que é essa fala viva. A partir disso, desses novos linguistas, e tem a linguística social também, se diz, não há fala errada, gente. Isso é muito importante, tá? Isso para nós é muito importante. Não existe fala errada. Existe uma norma culta, a norma culta da academia, dos literatos, e a fala do dia a dia de todo mundo. Ninguém fala errado. Aquilo que se diz que é errado já está previsto na língua. Ninguém inventa a fala errada para dizer. Um dia, no Jornal do Brasil ou no Globo, uns anos atrás, sabe essas leitoras, esse povo que escreve também para o jornal? Aí estava assim, falando mal de quem diz que fala errado, entendeu? Aí fez uma carta toda errada, errando, ela querendo, essa leitora, eu nunca esqueci isso. Um horror, porque estava errado mesmo dela, entende? Porque isso que se diz que é errado é da estrutura da língua. E é lindo, e tudo é língua. Nós temos as variações linguísticas. E uma coisa boa, vocês ouviram Mano Brown falando, no começo dos Racionais MCs, quando eles escreveram os primeiros raps, ele disse que ele escreveu o primeiro rap dele e ele não se reconheceu. Ele disse, parece que eu escrevi feito um professor, não tinha nós ali. Eu não estava ali. Aí ele refaz, vou escrever com a minha linguagem, com a minha língua. E você vê que o rap é a maior revolução cultural do Brasil. Não existe outra maior que o hip hop e o rap, principalmente na linguística. Então foi ótimo você trazer isso, porque aos poucos depois a gente pode estudar algo que se chama epistemicídio. Epistemicídio é a morte da fala, a morte do saber de quem fala numa linguagem, numa variação linguística, nem num sotaque dos grandiosos. Então eu pensava até pouco tempo que o Paulo Freire, ele estava execrado por conta dele ser de esquerda e a ditadura que estava maltratando o Paulo Freire e o pessoal de direita. Há pouco tempo, estudando epistemicídio com pessoas que estudaram com Paulo Freire, que viveram com ele, que trabalharam com ele, me disseram, não, ele foi execrado por ser nordestino e o que ele escrevia e dizia, o Sul não aceitava. Foi preciso ele ser exaltado na Europa e no retorno começaram a dar valor a ele. Então é importante você trazer isso é uma coisa para a gente trabalhar até mais tarde, e eu posso trazer um linguista aqui que trabalha com isso, mas vocês já podem ir atrás do Marcos Banho, naquele livro dele, O Preconceito Linguístico. Eu li a língua de Eulália quando eu era criança. A língua de Eulália. Foi muito importante para a minha formação. Olha aí, esse livro do Marcos Banho, então. Foi bom você trazer isso. Que bom. Eu já estava num banco aqui uma vez, eu estava num banco falando e um cara disse, vá-se embora para a sua terra. O que é que você está fazendo aqui? Tem tanta coisa. Há 2 anos atrás saiu aquela reportagem da Veja, lembra? Aquela capa da Veja de São Paulo? Sim. Que eram os nordestinos de sucesso no Sudeste, um monte de carro em volta.
E o Nordeste deu uma atacada, muita gente falou muita coisa, e aí muita gente entrou nessa. Então por que vocês estão aqui? Voltem para onde vocês vieram, né? Isso foi um ataque muito forte na rede social. Que bom que Numa falou do rap, porque, enfim, vou só citar, porque aí é muita informação. Tem o Mangue Beat também, que é um movimento muito importante e revolucionário, e que muita gente desse lugar, Norma Culta, ele até a galera do movimento armorial, né? Criticou, não contribuiu, não colaborou para o Mangue Beat. E o Mangue Beat é um florescimento depois, assim, também da Tropicália, todos os movimentos. A Tropicália não é só baiana, ela tem reverberações no Nordeste, outros movimentos, outros artistas, até o seu Zé Ramalho, todo mundo foi bebendo ali dessa fonte. O próprio Belchior, ele fala nisso também. Ele fica lá cantando, não, nada é divino, nada é maravilhoso. Outros cantores te chamam baby. Ele tem a revolta que eu também tenho em algum aspecto, mas ele também bebeu ali da fonte da Tropicália, né, com certeza. E que bom, todo mundo. Aí eu coloquei, que bom que Numa falou do rap, porque tem Rapadura. Vocês conhecem Rapadura? É um rapper de cearense maravilhoso. E aí tem uma canção que é Nordeste Independente. Quando eu até anotei isso no meu caderninho para não esquecer de falar direito. Vou falar aqui do jeito que eu acho que eu sei. Que é essa coisa da rádio, né? De como o Nordeste começa a precisar ser representado, precisar chamar a atenção, precisar de espaço, e a rádio se torna um meio mesmo de comunicação em massa da música, e a música começa a ser um instrumento de identidade, de construção de identidade dessa região. E a partir dessas, que eram mais popularescas, tipo o Gonzagão, que é tido como mais popular, apesar de estar aqui numa chiquérrimo com Numa no seu CD. Tem alguns. Aí eu achei legal trazer, porque eu vi que Braulio veio, né? E aí essa canção é de Braulio, junto com Braulio e Ivanildo Villanova. E aí é Nordeste Independente, que na época dos festivais, ali perto de ditadura, naquela época toda. Eles começam também a usar esse meio do rádio, desses espaços do Nordeste, para fazer uma música dita de protesto. Vocês conhecem Nordeste Independente, essa música? É uma dela galopada. Assim, gente, é muita coisa, eu não vou mostrar tudo, mas eu mando esse link. Tá aqui, é uma bem novinha cantando, que é um martelão maravilhoso. Eu vou ler só um pedacinho dele ali que eu botei, que é a música popular, mais uma vez, foi ferramenta na luta pela construção da identidade do Nordeste. Aí vocês pensam na ponte, né? O Nordeste também se construiu como Nordeste, não é só não é um exercício de vitimização. Sudeste, vocês... Não, o Nordeste se constrói. O Nordeste, oligarca, escolhe os elementos. E aí, em conversa com as mídias do Sudeste, a gente constrói a ideia de Nordeste. Não é uma ideia só do Sudeste, é uma ideia que vem do Nordeste. Isso é importante, para a gente não achar que a gente está aqui culpando ninguém. Não é sobre isso. E aí essas pessoas também começam a dizer, o Nordeste, vocês estão desvalorizando, então imagina, a ideia dele, imagina então se o Nordeste virasse um país independente, que até hoje reverbera nessa, Nordeste é meu país, Nordeste é meu orgulho, Nordeste é meu país, que também é uma questão, o país é o Brasil, mas enfim, só existe Nordeste porque existe Brasil. A música popular, mais uma vez, foi ferramenta na luta pela construção da identidade do Nordeste. As raízes populares continuaram servindo de base nesse processo. No entanto, a valorização da economia do progresso e a consciência dos estigmas regionais possibilitaram a criação de uma música de protesto. Sim. Em 84, Ivanildo Villanova e Braulio Tavares compuseram Nordeste Independente, sucesso na voz de Elba Ramalho. Na canção, a sugestão de separação do território brasileiro pressupõe a crença na capacidade do Nordeste prosperar social e economicamente. Porque o Nordeste sentia que o dinheiro não ia para lá. Aí eles falaram, então se a gente vai separar de vocês e a gente vai prosperar, porque a gente consegue sozinho, né? Porque vocês não querem botar o dinheiro aqui, mas a gente tem capacidade. Essa luta até hoje. A imagem de região subdesenvolvida é claramente apontada como a principal causa para a defesa da separação. Aí eu vou cantar só o trecho que vai cantar. Já que existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato, já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Aí ele cortou. Aí eu sei que no final ele fala, imagina
imagina o Brasil ser dividido, o Nordeste ficar independente. Dividido a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país, vigoroso, leal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior. Aí ele vai, e aí ele coloca, o caçaco de o jangadeiro seria o senador, o caçaco de roça era o suplente. E aí a bandeira de renda cearense. Aí ele vai trazendo os elementos representativos como ode, né? Como, mais uma vez, o Nordeste também se constrói com os elementos representativos que a gente até hoje vê pelas artes se perpetuando. Por isso que todos nós temos um imaginário muito concreto do que é o Nordeste, como se ele fosse uma coisa só. Enfim, isso tudo. E aí eu botei, como eu achei muito legal essa música de protesto, que tem a ver com o martelo e o rap, o vídeo de Rapadura. Eu vou botar Rapadura pra gente escutar, porque eu acho que é mais legal do que isso. O Nordeste é poesia. E os contos fez tudo com primazia. Tornando o céu e a terra, cobertos por fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o canal da beleza, o Nordeste a poesia. Rasgo de leste a oeste, como trash, do sul ao sudeste, sou rap, agreste, norte e nordeste, epiderme, flash, arranco roupas, as verdades poucas, as imagens mostras, partindo pratos e bocas, os sapas, matessas, moscas, toma! Eu monto marques com marques, derramo versos, ataques, atiro chefes, as bases dos meus sotaques, oxi, querem dormir nossos fones, a repetirem nomes, reproduzindo seus clones, a faixa dos microfones, trazem nível baixo, para singles fracos, achos de cadastros, não sigam seus achos, negados, padastros, cidade negada, como uma taxa, tirados, já não arrasta, se só for só carcatas, acham ninguém mais impacta, meto meu chapéu de palha, sigo pra batalha, com força, garra, queixada, se gravem minhas mortalhas, tive que correr mais que vocês, alcançar minha vez, garra com nitidez, escreve, vocês mostram camponês, exerce influência, evidência, vivência, desses destinos, assumem seu clandestino, se entregam no nordestino, se acolha do que são, produção sem expressão própria, a parte da criação, morrerão porque são próprias, não vejo cabra da peste, só carioca e paulista, só freestyle em nordeste, não querem ser repentistas, rejeitam xilogravura, cordel que é literatura, quem não tem cultura jamais vai saber o que é rapadura, foram nossas mãos que levantaram as concretas, os prédios, os técnicos, os manifestos, não quero mais intermédios, eu quero acesso direto às rádios, palcos abertos, e não vai projetos, protestos, arremessos, fetos, escuta, a cidade só existe porque viemos antes, agora esses retirantes, com sua sangue brigante, rapadura, eu venho, engenho, raças, canas e dragas, do norte e nordeste, o povo no topo dos festivais, toma! Tem a vista, essa é causa que trouxeste, nordestino, agarra a cultura que te veste, eu digo norte, vocês dizem nordeste, norte, nordeste, norte, nordeste, tem a vista, agarra essa causa que trouxeste, nordestino, agarra a cultura que te veste, eu digo norte, vocês dizem nordeste, norte, nordeste, norte, nordeste. Minhas irmãs, meus irmãos, se assumam como realmente são. Não deixem que suas matrizes, que suas raízes morram por falta de irrigação. Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos, não é ser seco nem litorâneo. É ter em nossas mãos um destino, nunca clandestino, para o desfecho poligreu. Devasta as galerias, novrias, discografias e guias, espalhocrias, guias, filhas, discografias, arrasta L3, A3, CDs, DVDs, cachês, clichês, surpreis, vocês não deixam ver o saco, boicotes, esnotes, compostos, cortes e nomes, corretas, pobres e notas, são choques em hip-hop, versos feroces e vozes, são botes, são corpos pobres, repente forte do norte, sacode, trotes, calores, metafita e bolado, engenho, bilhetes, sistemas, seu back e fakes, inflex, cacete nas mixtapes, ok, esses eixos, os deixos em alimentação, alheios fazem feio, nos meios de comunicação, nessas rádios que não divulgam os trabalhos, gratas em nossos estradas ou vídeos
uma mãe natureza, com toda a filosofia. Fez o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a fartura, para o centro a agricultura, no nordeste a poesia. Bom, é incrível, né? É muito maneiro. 2007, olha que coisa interessante. 2007, Gilberto Gil levou para Campina Grande, minha cidade, na Paraíba, repentistas. Ele fez um grande encontro de repentistas e rappers. Repentistas e rappers. O rap, o hip hop com o repente, com as cantorias. E eu estava lá porque eu estava estudando, eu estava fazendo nesse momento com a Heloísa, ela estava sendo orientadora do meu doutorado. Eu estava estudando exatamente o rap. E eu fui para lá e viajei no avião com o Emicida e o Marechal daqui. Caraca! Então a gente foi pesada. Emicida novinho. Gente, eu vi repentista com rappers fazendo a batalha, tanto de repente quanto cantando os que já cantavam decorados, sem ser só. Porque vocês sabem o que é o repente, que no rap também faz. É quando você faz a poesia na hora. Esse eu não tenho coragem de fazer. Eu não consigo, é o style. O Gil viu uma vez eles lá em São Paulo, antes de ser ministro, ele ficou espantado com isso. Ele disse: imagine eles juntos com os cantadores repentistas. Aí, quando ele foi ministro, ele fez isso. E eu vi na minha cidade, o Brasil lá, todo, de norte a sul. E Rapadura também. Estavam todos lá. Incrível. Inesquecível. Para voltar a falar do rap, que eu também acho, até botei mais, porque eu acho, né? Isso que você falou, eu acho um movimento revolucionário. Que é junto, né? O nordestino estão lá nas favelas e periferias, é onde está a maioria dos nordestinos, né? Sim, então o rap, o Mano Brown é filho de uma baiana, a Maria. Ana Maria. Eu coloquei assim para fechar, né? Porque falei pra caramba. Valorização da cultura nordestina. Não, o Nordeste tá na moda. Sempre teve? Não. Será? E você está na moda? Bom, isso é uma discussão muito legal, muito interessante. Por isso eu vou falar aqui para depois deixar vocês falarem o que vocês acham também, para a gente poder jogar para a galera. E até posso já passar e depois finalizar, né? Talvez seja mais legal. Que aí vocês dão a opinião de vocês e mudam a minha. Se você quiser. Não, tanto faz, mas enfim. Alguém quer falar sobre isso? Eu queria. Rapidamente, assim. Vamos combinar. Então, quando você perguntou, né, o Nordeste na moda, e todo mundo disse, já há tanto tempo, não sei o quê. Eu lembro que lá no início do final de 90 e pouco, ano 2000, quando começou a coisa do forró universitário, né? Eu cansei de ir a Santa Teresa, nos lugares que a galera estava dançando forró, e comecei a ver uma galerinha novinha vestida, sabe de quê? Roupa de porteiro. Sabe aquele uniformezinho de porteiro, camisa azul ou branca? Que é mais ou menos um modelo, uniforme de porteiro de prédio. Porque, né, a maioria dos porteiros é nordestino. Então a galera começou a se vestir, botava uma calça jeans, mas quebrava, quer dizer, botava o uniforme de porteiro, para remeter a coisa do Nordeste, e uma calça jeans com uma percata, vamos dizer assim. Então, essa moda era transmitida, inclusive, dessa forma, né? Eu achava meio absurdo, assim, que para mim era um certo exagero. Mas ali já dava já evidenciava essa coisa da moda caindo, né? Desculpa, não foi nenhuma pergunta, foi só não, ótimo, não é para ter pergunta, não, é para vocês falarem. Eu quero me inscrever também. Isso, então vamos combinar. Quer falar, levanta a mão. 3 minutos, só. O que eu vou falar não é muito uma pergunta não, mas uma colocação que eu acho que está ouvindo você falando. Aí eu lembrei de um livro do Eduardo Said, né, que ele fala, né,
orientalismo, Oriente como invenção do Ocidente. Eu estava pensando um pouco nisso também, e estava pensando também em como tipo, esse imaginário, né, de um passado hipotético do Nordeste de alguma forma negar o outro no presente, né? É como se você estivesse negando a essas pessoas a contemporaneidade. Contemporâneo é quem está na cidade, no ambiente urbanizado, sudestino e enfim, e eu também, foi até bom você falar do repentista, que eu estava esperando, estava ansioso aqui, não sei mas é isso, e é interessante, né, como isso é uma estratégia que, da mesma forma que acontece de forma micro aqui dentro do Brasil, né, micro, o Brasil é enorme, mas assim, também uma escala macro, né, no mundo todo, né, essa ideia de negar o outro, o presente, a contemporaneidade. É a mesma coisa quando a gente fala, sei lá, e os povos indígenas, sabe? A gente aprende na escola, inclusive, assim, eu não sei, mas eu pelo menos aprendi assim, né? Como se fosse uma coisa de um passado hipotético e... eu queria que você comentasse. É isso mesmo, acho que o Nordeste ele fica um pouco preso nesse espaço de memória, como se fosse sempre um lugar idealizado e saudoso, um lugar que é um pouco protegido das intervenções, das revoluções. Parece que a gente precisa estar sempre atrasado para se manter um pouco nesse imaginário que foi construído. E isso tira da gente muita coisa, inclusive investimento para a gente estudar, para a gente sair, para a gente ganhar mais dinheiro, para a gente se equiparar economicamente mesmo, né? Isso é muito importante. Enfim, achei muito legal. Esse livro do orientalismo é um grande guia, né, do Durval, da galera toda que pensa essa reconstrução aí dessa visão do Nordeste. E... sei lá, agora eu fiquei com um monte de coisa na cabeça, mas eu não sei se eu falei tudo. Eu acho que é isso, acho que existe uma tentativa mesmo. Tem muita gente que pensa, até no movimento do Ariano, da galera, que eu sou admiradora, mas eu tenho as questões, para mim é normal, que acham que a cultura brasileira pura, né, ela está ali nesses povos que não se misturaram muito com o Ocidente, digamos assim, com o europeu, né? O Ocidente não, mas com os europeus, com quem veio de fora, né? Então tem essa coisa de tentar manter a cultura popular brasileira pura naquele lugar que vem dos povos originários e aí o lugar que menos tem essa intervenção seria Norte e Nordeste. E por isso também essa forçação de manter esse lugar como se esse lugar fosse em toda a literatura também, em toda a construção, enfim, literária de vários séculos, de vários anos, de várias décadas, tem um pouco essa mitificação mesmo da região para manter isso como a verdadeira cultura brasileira. E isso hoje a gente vê como as pessoas estão olhando para o Nordeste de novo, que é essa coisa que eu estou perguntando aí, o Nordeste está na moda. Por que isso vira, né, agora, nesse momento, um grande valor nacional, assim? Por que o Nordeste, que na verdade para mim nunca esteve na moda e nunca foi valorizado de verdade, sempre foi superficial, agora está sendo valorizado? É verdade? É superficial ainda? Oi, vou tentar juntar tudo que me provocou aí a conversa. Queria lembrar que a Rádio Nacional era aqui do lado, nesse edifício, então essa região aqui é muito, muito mágica, propícia para isso. E falando em rádio, queria saber o rádio enquanto veículo para música, para artistas pernambucanos, nordestinos, natalenses e tal, se você sente o rádio como um veículo ainda muito forte. Também queria saber, além disso do rádio, né, a questão dos produtores que fazem a gestão das carreiras das artistas. A gente vê que cada vez mais tem surgido artistas pop nordestinos que às vezes são descompromissados, né, com essa questão social, de identidade, de auto-representação. Estou um pouco nervoso. Imagina, eu tava... E aí tem, sei lá, cantoras do Da Beat, outras que aparecem, que a gente vê que elas explodem em relação a outras artistas mais
mais preocupadas com As nordestinas, vamos dizer assim, que trazem na sua música um engajamento, não como nordestino, mas como brasileiro, como mais político. Se isso tem relação com os produtores, se os produtores desses artistas, se eles são nordestinos, ou se esse reconhecimento também está nessa camada aí, né, dos produtores das artistas, se também há esse auto-reconhecimento, um bairrismo, uma gangue, seja lá o que fosse, se os produtores nordestinos estão trabalhando por isso também. E outra coisa que era a música que tu tocou, que eu achei muito massa, porque ao mesmo tempo que traz, né, essa coisa nordestina muito nítida, tem ali uma coisa meio brasileira do sul ao Acre, como você falou. Inclusive uma guitarra baiana, passando por uma guitarra baiana, que foi muito gostoso de ouvir. Acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Lula quiser falar também. Olha, essa pergunta sua não é fácil não, viu? Talvez é mais difícil. É por isso que eu fiquei nervosa. Não. Mas assim, é que não tem uma chave tão aberta, por isso que é tão difícil de entender o que está acontecendo. Eu, como artista, assim, cantora, que vivo tentando me enfiar nesse mercado, eu sofro dessas mesmas questões, assim. Mas eu acho que o Nordeste se empoderou muito de si mesmo, assim, desses artistas, com tudo que está acontecendo. E sim, existem movimentos culturais fortíssimos, inclusive coisas que eu até ia falar no final, que a gente precisa olhar. Hoje tem uma natalense que é presidente de uma associação importante de produtores de música, de pessoas que fazem música. Então, assim, as mulheres, inclusive, né, vou falar sobre isso um pouquinho também, entrando mais, existem cadeias e festivais de pessoas, você vê como a cultura nordestina está chegando mais. Como a gente teve uma novela agora, uma galera do Nordeste fazendo, né, a Bombinha estava na novela. Então, assim, muita coisa mudou, sim, eu acho que fruto desse esforço mesmo, desse trabalho, Mas eu ainda acho que a gente está submetido muito ao aval do Sudeste. Eu ainda sinto isso, assim, porque quando você sai, migra e é absorvido, muitas vezes aquilo te acolhe, mas se você não migra, as pessoas estão lá, ó, tentando, aí vem viagem. Ontem mesmo eu fazendo com uma amiga, ela falou, nossa, eu não sei, não quero sair lá da Paraíba, não quero, mas é tão difícil. Então a gente ainda vive essa sensação de que precisa sair. Eu vejo muitos artistas saindo ainda, nem que seja para vir para São Paulo ou Rio. Muita gente veio para São Paulo nos últimos anos para mostrar o trabalho mesmo, entendeu? Então, assim, existem produtores, existem produtoras trabalhando por isso. Eu acho que ainda é muito difícil. Nesse âmbito pop, eu acho mais difícil ainda, porque é uma fórmula que para mim tem muito a ver com o trabalho estético, em vários aspectos. Eu não tenho julgamento, eu acho bom, eu gosto da Duda Beat, acho ela massa mesmo. Mas eu acho que existe uma linguagem estética que une o pop, mais até às vezes do que musical. Musical também, mas é estética. Aí vocês pensam o que vocês acham, mas eu acho muito sobre isso. E aí na hora que eu não tenho essa linguagem estética, mas faço até uma música pop, talvez eu não consiga vender tanto. É um trabalho estético muito doido fazer a música pop hoje em dia. E exige investimento e grana. E não é todo mundo que tem. E não é todo mundo que se dispõe a ter. Porque se você precisa se dispor esteticamente muito pro pop. E aí também tem várias linguagens que hoje o pop abre para outros tipos de padrão, né? Desconstrução do padrão. E eu acho que por ter força e verdade ganha espaço também. Então é muito amplo, assim. Existem artistas que têm tanta verdade, que seja pop, rap, que eles vão vencer, assim, no espaço, porque precisam ser ouvidos. Tem um público que valida o que eles estão fazendo. E a gente vai atrás. O homicídio da vida é rap, mas assim, não tem como, né? É um trabalho assim. Agora, a Anitta teve um investimento imenso na carreira dela, assim como Marina. As pessoas estão próximas, tem muito investimento financeiro para a pessoa conseguir chegar. Às vezes você está aqui no meu celular, no meu WhatsApp, e entra assim, conheça artista, isso é dinheiro, gente. Entendeu? E a gente tudo que passa por aí. Então, assim, você não ter dinheiro, ser artista hoje, sem grana, você tem que fazer muita rede, você tem que ser muito verdadeiro. Eu sempre acho que o caminho da verdade é o melhor. Se você é mesmo pop, agora se você não é, você vai construir essa imagem para você, forçar essa barra porque é a música do mercado, e você não vai
não vai conseguir, entendeu? Você não adianta, fica raso, fica vazio. Então, é muita coisa dentro dessa discussão. É uma discussão que também me pega, porque eu não me sinto uma artista pop. Enfim. Mas eu quero trabalhar, né? Quero estar, quero levar minha música para os lugares. Eu vivo assim, achando que eu tenho que estar esteticamente mais dialogando. As pessoas não entendem meu trabalho, porque se eu visto uma roupa que é mais pop, digamos assim, tão difícil, porque tem tantas subdivisões, mas se eu visto uma roupa que parece mais pop, canto chachado, short, as pessoas fazem, o que essa menina está fazendo? Não entendi nada. Também não me absorvem. Então é muito complicado mesmo encontrar achado. Eu acho que tem que se arriscar. O Belchior fala muito nisso. Arrisca, tenta, sabe? Acho que não tem uma chave, né? Nós somos muito diferentes, músicos, a música é muito... O Brasil, ainda bem que na música, na cultura, conseguiu ser antropofágico nesse sentido, engolir diversas referências, misturar isso tudo, até falando ali do rap. Tem uma cantora maravilhosa, repentista, ela se diz que faz rap repente, isso é muito legal. Exatamente, rap repente, que chama Jéssica Caetano, e elas são parceiras lá da Paraíba. Jéssica é do interior de Pernambuco, do Pajeú, e Luana é paraibana, e elas fazem uns trabalhos juntas, e esse clipe é muito legal também. Queria mostrar essas mulheres LGBTs, né, assim, LGBTQIA+, fazendo também música com outra visão do Nordeste, do interior desses estados, trazendo a produção delas para o Sudeste, sendo absorvidas também num lugar que é mais alternativo, mas que tem validação aqui no Sudeste, sabe? Como é seu nome mesmo? Desculpa. Jean. Elas estão lá no Prêmio da Música das Mulheres em São Paulo, elas estão ganhando espaços. Não estão ricas. Essa é a questão. Ficar rica é bem mais difícil. É outra coisa, mas, enfim, eu vou botar aqui as meninas pra gente depois finalizar. Vocês têm mais alguém que queira falar já? Mas segura aí. Quer falar logo? Não, segura um pouquinho. Quer botar? Segura pra ela acabar e depois a gente abre. Pode ser também. Vou pôr aqui o reza. Eu vou botar só um pedacinho, eu vou botar no início de todo não, porque é muita coisa. Mas quando a Jéssica entrar, porque a Jéssica demora um pouco, eu vou até passar um pouquinho. Depois vocês podem ver os vídeos. Vou botar. E Luana, ela tem essa pesquisa bem forte, Luana, essa daí, no popular, mas ela faz beat, tudo eletrônico. Faz tudo. Ela faz o show dela sozinha, os beats, usa as máscaras da cultura popular, mistura um monte de referências.
vocês podem ver depois o trabalho deles, que é muito legal. Você quer falar? Beleza, vamos lá. Boa tarde. Queria primeiro registrar aqui que a Lua falou sobre questão de variáveis linguísticas e tudo. Eu sou revisor de texto, é muito engraçado porque a imagem disso normalmente é a imagem de um cara sisudo que está ali para corrigir, né? E na verdade o revisor de texto é um preparador, ele vai adaptar o texto ao registro exigido, é isso. Como normalmente o registro exigido da língua escrita é culto, ele vai adaptar de acordo com a língua portuguesa chamada norma culta, mas é isso, é só um adaptador, um preparador daquilo ali, né? E a imagem social é de um cara sisudo, eu acho que eu não sou, né? Mas enfim, tento não ser. Mas vamos lá, em relação eu adorei assim, a sua exposição e conhecer esses trabalhos que eu não conhecia, né? O que me fez pensar em várias outras questões, né? E foi ótimo eu falar depois de você depois de responder a pergunta do Jean, fiquei muito, né, dei sorte, assim, porque o que acontece? Me veio aproximações em relação a uma cultura regional carioca, digamos assim, que seria, eu venho do samba, faço música na rua, a gente também enfrenta no universo do samba esse epíteto aí do samba de raiz, né? Enfrenta e usa, é o ser e não ser raiz, né? Que a gente às vezes tem que usar o termo samba de raiz para poder dizer que a gente faz samba, né? Porque normalmente o que às vezes esperam é algo que seja o que esteja tocando na Globo, né? Como apresentado como samba, e não necessariamente é isso, né? Isso não é isso também, é um trabalho que a gente está apresentando como artista. Artista que não propõe nada, ele não, né, tá em déficit consigo mesmo, porque ele tem que propor alguma coisa, né? E não só ficar ali na demanda que vem. E normalmente a demanda que vem não vem necessariamente do povo hoje, né? Vem da demanda de mercado, de estrutura de mercado. E você fala isso na questão estética. Eu acho que é uma preocupação que eu tenho tido assim, muito grande de ver, por exemplo, todo mundo falar, pô, Chico Buarque, Parará, e não ver hoje nas condições de reprodução da nossa música, da nossa arte, condições, às vezes, de reprodutibilidade de um novo Chico Buarque, né? O que, por um lado, é muito bom, porque você tem uma multiplicidade de vozes, mas, por outro, também dá para perceber que é a dificuldade, por exemplo, de se fazer hoje um artista, né? O artista se fazer como tal e chegar num público maior, né, por conta de uma estética de pop, né, uma estética de mercado que hoje é fomentada, por exemplo, por fundos de investimento, né, muita grana envolvida, né, e que pressupõe um formato estético que ou você segue, né, um formato de fusões de certas questões estéticas, mas não é a fusão que a gente estava falando aqui, né, que você estava falando tão bem aqui, é uma fusão, digamos, antropofágica e tudo, não é essa fusão, né? É uma fusão de uma linguagem do espetáculo, né, comercial e tudo, que é isso. No samba, por exemplo, a gente tem o nosso rapper no samba, o nosso repentista no samba, é o partideiro, né? Só que o partidólogo a gente ficava 15, 20 minutos numa roda, isso é impossível, né, para o mercado. Experimenta aí. Boa tarde. Levanta o pilo. Liga o microfone. Dela. Oi. Nossa, é muito interessante a sua apresentação aí nesse painel como uma mulher, né, uma artista, uma multiartista lá do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, para mim, me traz várias reflexões. Uma delas, assim, quando você apresenta no seu processo musical, no seu processo artístico, né? Tem uma perspectiva autoral no clipe, nessa sonoridade. Me traz alguns elementos da radiola, né? Eu fecho os olhos, lembro às 3 horas da madrugada, quando a radiola tocava, trazendo esses violeiros, esses emboladores, esses repentistas, né?
E pensando numa dimensão da musicalidade, né? O que representa isso no contexto desse ser nordeste, né? O que é esse ser nordestino que acorda às 3 horas da manhã para poder trazer uma reflexão da sua própria existencialidade, assim, e também estendendo o meu abraço à Numa, né? Quando a Numa traz uma questão que é muito grave, que é muito séria na nossa nação, que é a xenofobia. E uma xenofobia internalizada, né? Isso que também muitos chamam de racismo, que o racismo ele se dá para além de uma questão étnico-racial e me remete a um território muito distante, como a Numa sabe, quando você pensa como se dá esse racismo, essa xenofobia, e como a gente, num país tão plural, tão diverso, como a gente pode resgatar a nossa essência, né? E me remeteu às raízes. Porque muitas das vezes eu me pego falando, eu não perdi as minhas raízes como um corpo nordestino que habita o Sudeste e que, marcando esse território, né, um corpo piauiense da cidade de Teresina e que vai para o litoral, muitas das vezes para o litoral do Piauí, lá para Parnaíba, e que está no Sudeste, que vai para o Sul, que vai para o Centro-Oeste, que vai para o Norte do país e que está de volta para o Sudeste. A partir dessas experiências, né, da gente pensar o que é esse Brasil, o que é essa brasilidade, o que é esse ser nordestino. E, de certo modo, refletindo, e já concluindo aqui, como é importante a gente compreender esses processos da nossa própria construção enquanto latino-americanos, né? E o Belchior, agora o Silvério Pereira, fez uma releitura de como os nossos pais, que está maravilhoso, né? E a gente sempre associa como os nossos pais a Elis Regina. E na realidade, né, ela vem de uma construção do Belchior e é interessante a gente pensar essa dimensão ética e estética, assim, para a gente poder superar esse racismo, essa xenofobia, porque quando a gente vai para fora do Brasil, a gente vivencia isso. E é independente de questão racial, é por origem, é por etnia, né? Então eu quero, de certo modo, te parabenizar, porque é um trabalho muito lindo, muito belo. Eu já estou te seguindo no Instagram e vou me inscrever no teu canal, e isso é maravilhoso. Obrigado, tá? Fecha a porta. Juliana, você vai falar? Não, pode ter, não. Ah, tá. Não, só agradecer a colaboração, na verdade. Isso é uma pontuação importante mesmo. Eu tive a bolsa. Eu não vou falar porque eu acho que na aula que vocês têm gravado do Val, ele fala bem sobre essa construção também étnica e racial, que tem a ver com o Nordeste. Eu vi a aula, achei ótimo. Eu nem toquei nesse assunto, acho que vocês falaram sobre isso na semana passada, né? Na semana passada a aula dele. E acho que... acho que é tanto trabalho, né? Como a gente... Mas eu acho que isso que você falou, a importância de a gente saber quem a gente é, e a gente descobrir quem a gente é, podendo estar onde a gente quiser. Né? Podendo, ter a raiz e ter as asas também, né? Para poder voar e pegar as coisas pra gente. Pegar de volta que tem que ser seu, né? E, enfim, ter a possibilidade de ter essa consciência de pessoa, de mundo, de Brasil, de, enfim, étnica mesmo, poder... Enfim, eu fui ver uma fala também de um indígena, ela falando muito sobre o manto do Tupinambá, e é isso, né? Como, cadê esse manto, né? Quero de volta, né? E contando tudo que a gente precisa resgatar mesmo como nosso, assim. Então, o Nordeste, eu acho que é uma eterna, e é isso que eu falei, o ser e não ser. Porque ao mesmo tempo que a gente diz assim, não, mas eu não quero ficar preso a esse estigma, por quê? Porque muitas vezes ele nos desvaloriza. Então, eu não quero ficar preso a um estigma que me diminui, que me coloca ganhando menos, que me coloca como inferior. Mas eu quero ficar preso ao que o Nordeste me livre, ao que o Nordeste me dá de poder, né? E que é isso mesmo, no fim das contas, é a região mais legal que tem mesmo, né? É onde a cultura está mesmo, brincadeira, mas é onde o samba nasceu, né? Nasceu na Bahia. Então a gente tem realmente um domínio ali cultural
Bem grande. Pode falar. Bruno? Oi. Boa tarde, tudo bem? Sou o Bruno. Minha pergunta é bem simples, na verdade. Você deve conhecer a Feira de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Eu queria perguntar para você qual é o papel desse modelo de centro cultural nesse Nordeste ficcional, né? Porque eu acho que hoje a Feira de São Cristóvão, na minha concepção, tem uma dualidade muito grande entre um resquício de nordestinos que ainda vão para lá ter sua cultura, comer sua comida e ouvir a sua música, e ao mesmo tempo uma galera que não é nordestina que vai para lá consumir o Nordeste como uma cultura, como um produto, na verdade, a cultura como um produto, de consumir de fato a comida, a música, tudo isso como um produto, com, na verdade, um distanciamento real, né, da origem daquilo tudo. Então eu queria perguntar para você se é válido esse modelo de centro cultural longe do Nordeste, feito para nordestinos, mas que os nordestinos não frequentam, enfim, falasse um pouco dessa dualidade aí. É que a feira, ela vem de uma história muito grande, né? Quando a gente chega, vou me colocar a gente, não sou a gente, né? Tem que saber também. Quando os nordestinos chegam, eles fazem uma feira ao ar livre, imensa. E aí, aquela velha história de higienização, né, que é bem grave, bem complicada, bem complexa, eles resolvem limpar, entre muitas aspas, essa feira e colocam a feira dentro de um centro cultural. E colocam lá o chapéuzão do cangaceiro, né? Em cima. Eu não acho que é um projeto, eu não sei se eu sei dizer que não é um projeto que pode ser feito. Eu não valido. Acho delicado, porque eu acho que é como você mesmo falou, é dual, assim. Tem uma força muito importante para os nordestinos que trabalham ali dentro, que sobrevivem daquilo, que vendem seus produtos. É econômico, gira a economia. Tem um monte de gente que vive daquilo aqui e que precisa trabalhar. E é um monte de nordestino que vive ali vendendo suas coisas, e a gente precisa saber olhar para isso e dizer, as pessoas estão trabalhando, gente, tá doido? Né? Vamos dizer horário? Não, sim, as pessoas estão sobrevivendo daquela parada. Então, assim, quem sou eu para dizer que acho desvalorizado? Ao mesmo tempo, eu acho que sim, serve para a manutenção de uma ideia de Nordeste, de produto, de memória, que é uma ideia que a gente está aqui tentando abrir e desconstruir, levar para outras questões. É dual, ela vai se manter, não sei se esse modelo ele se perpetua, acho que a gente mudou muito, hoje está tudo na internet, né? Enfim. Mas eu acho que ele tem uma relevância histórica, ele tem, é uma coisa que faz você olhar em memória e lembrar de onde aquela pessoa daquela galera veio, apesar de estar muito maquiada, precisa a gente olhar, assim, lembrar que foi uma feira de imigrantes, de pessoas migrantes que chegavam e daqui a pouco houve esse processo de higienização, botar aquela galera ali, tirar aquela galera dali, como teve aqui. Então, assim, eu acho, assim, não sei se eu posso dizer, acho que vale a pena. Eu acho que não, assim, mas se for dizer, mas eu acho que tem pessoas que sobrevivem disso, como trabalhadores, e tem muita gente nordestina que precisa desse afeto, dessa memória, de ir ali comer o queijo coalho e ver o forró, entendeu? E não trabalha a semana inteira e a única afeto, ligação, as pessoas não têm dinheiro para comprar uma passagem de avião. A quantidade de vezes que eu viajo, que tenho a oportunidade de viajar, dar meu trabalho, de fazer show, e ouço assim, uma pessoa dizendo, a primeira vez que eu estou visitar minha família em 20 anos, ou pessoas que falam assim, não, eu moro aqui, porteiros, muitos que chegam para mim e falam, eu fiz umas fotos em portaria também, vestida de verde, para um trabalho, e conversei com muitos porteiros, e a galera, assim, veio para cá há 30 anos e nunca mais foi, ou foi ano passado visitar a mãe. Então essas pessoas, elas precisam dessa ligação de afeto, é raiz. É raiz, e raiz sustenta a gente lá embaixo, né? Então assim, não tem como, você vê, a minha namorada perdeu a mãe dela agora, semana passada. Caraca, é lá embaixo, cara, você vai entendendo um dia atrás do outro o que é perder uma mulher tão forte na sua vida. Então, imagina uma pessoa que é arrancada de um lugar, jogada no outro lugar e não tem um elo de memória. Então é muito delicado. Porque se a gente for estudar... A gente vive. Como é? A gente nem imagina, a gente vive. Exatamente. E a gente vive, é isso. E aí eu acho que assim,
Se a gente for conversar com o Durval, ele vai dizer que absurdo esse centro, né? Eu amo Durval. Mas ele vai dizer, é um absurdo esse centro cultural, que perpetua esse lugar de colocar o nordestino num gueto, de colocar o nordestino dentro desses padrões, embaixo desse chapéu de cangaceiro. Mas a gente tem todas essas camadas que a gente... Por isso que eu falo aí desde o início. Ser e não ser. Eis a questão. E não ser. Mas também tem uma questão. Os nordestinos, dentro da Feira de São Cristóvão, do Centro Tradição Nordestinas, eles são, por exemplo, a da guia é assessora de imprensa, é diretora de marketing, é uma pessoa que veio do Nordeste, que não teria a oportunidade que ela tem de ser, de repente, uma diretora de marketing de um outro lugar, até porque ela não tem uma formação acadêmica em marketing, então ela teve esse lugar de encontro ali. Então, assim, a questão da feira, do afeto, começou-se por conta do afeto, realmente a história da feira dá início por conta desse afeto, enfim, é isso. É isso tudo, eu acho que é isso que a gente fala mesmo, é oportunidade, entendeu? De trabalho e de valorização para muita gente, então, e para uma cultura também. Agora, tem essa dualidade, dessa perpetuação também dentro de um certo estereótipo, né? Que é o que a gente sempre fica tentando desconstruir, talvez a gente vai conseguir, mas também não vai conseguir, porque é muito... Não sai, né? Muito doido. Isso eu falo, que é, fica tudo desconstruído, tudo destruído, não tem nada. Tá pra cima? Vai no gogó. Ai, Deus. 3 minutos. Olha só, Naldo, já te falei. Me erra. É porque eu tenho estigma de que eu falo demais e falo mesmo. Se a gente sair pra bater papo, amiga, 3 semanas é pouco, 9 minutos. Nasce um filho. Então, assim, primeiro ponto, eu chamo sempre de dona, ela me corrige, mas eu não consigo, dona Numa, quando fala que não existe essa fala errada, me aproprio muito porque eu tenho a fala da minha avó, que não era... Eu sempre falo da minha avó, porque foi minha avó que me criou, né? Minha avó me pariu pela 2ª vez no mundo. Aquela fala de uma mulher preta que nasceu, como eu disse semana passada, no ventre livre, e não é porque era burra, porque é sempre isso que se põe, né? Para as populações pretas, indígenas, se põe para o nordestino como se fosse uma pessoa burra, mas não é. A gente tem a fala da gente e quer colocar como uma cacofonia também. Então a gente passa, o racismo ele é linguístico também, porque ele te segrega, e se você não fica com uma fala rebuscada, você está fora daquele lugar, você não pertence, se você não se ajusta, você não é aceito, e tem essas coisas todas, e só para dar essa ratificada aí, porque a senhora é gata. A pessoa que anda com o MC da Gonzagão e o Marechal é pouca pessoa, né? Muita gente. Neto, Pascoal. Olha, gente. Então, vamos lá. Juliana. Então, eu já conheço um pouco do seu trabalho. Não sou assim aprofundada, mas eu escuto bastante, porque o meu gosto musical ele é engraçado, porque ele viaja em muita coisa. E assim, uma coisa que eu quero pontuar muito dessa tua geração agora, né, é que eu tenho visto, talvez seja por eu ser observadora por gosto, que a população assim, mais cult, vamos dizer assim, que frequenta os lugares mais modernosos, né, tem ouvido bastante brasilidade, e a tua geração de cantores e cantoras e artistas de um modo geral tem conseguido furar essa bolha, né, e eu acho maravilhoso, porque nas festas onde se toca a brasilidade tem se tocado muito essa música norte-nordeste, né? Eu digo norte também, porque aí não é só, Gabi Amarantos, não é só isso não. Tá tocando muita coisa, muita gente boa, e isso pra mim assim é muito valioso. Eu fiz até uma listinha aqui, porque eu quero deixar registrado. Naldo, cala a boca, cala o dedo.
Das pessoas que eu escuto que não necessariamente são novatos, né? Não que tu seja, porque tu não é, né? Já correu bastante, correndo gira. Cordel do Fogo Encantado, Lirinha, Otto, Siba, Tigana Santana, que esse daí já está mais pra lá. Alessandra Leão, que aí vem os novos, né? Assim, mais ou menos. Alessandra Leão, Cabroleira, Filipe Cordeiro, Baiana System, Iveson, Martins, Mazé, Almério, Duda Beat, Potiguara Bardo, Larissa Luz, Josiara, Academia da Berlinda, Lued Luna, Afrodito. Eu acredito que seja justamente pela fusão que se propõe a fazer, né? Essa mistura do todo que acaba abrindo um caminho para as pessoas acharem minimamente interessante, né? Interessante do ouvir. E assim, eu sou admiradora profunda de quem consegue sair desse lugar, vou tocar só isso, ou vou fazer só aquilo, e se abre pro mais, saca? Eu acho assim muito massa, entendeu? E assim, e uma crítica que eu tenho comercial, cala a boca vocês. E uma crítica que eu tenho comercial é que sempre fica para vocês o artista nordestino e nortista tem que provar que ele é artista, para além da comédia, porque acha que vocês têm que ficar fazendo palhaço, sabe? Comer palhacito tem que fazer graça. Vocês são plurais, vocês são mais do que isso. Pode ser comediante? Pode. A vida já é triste, a gente tem que fazer graça. Mas é além. São grandes escritores para além do cordel. O cordel é maravilhoso, mas é para além. E a MPB, o que é MPB? O que é a música popular brasileira? Quem é esse povo? Onde está essa pesquisa que é feita para que povo? Entendeu? Quem é que define isso? Quem é esse povo que está ouvindo? Foram realmente nesses lugares onde está tocando tua música para poder definir se a tua música ela é popular? Entendeu? Se ela está atingindo as pessoas? Ai, gente, 4 minutos que a outra lá já contou, tchau. Olha só, você em casa, né? Então eu vou falar também, dá licença. Olha só, nós temos uns acordos que a gente tem que cumprir, porque nós somos muitos, entendeu? Nós temos que cumprir porque nós somos muitos. Eu sinto muito. Obrigado, gente. Eu mesma arrasto minha cara. Eu mesma arrasto minha cara. Quanto não falando sem o Mickey? 4 minutos e meio. Eu falei rápido. Olha só. Lavando a louça. Gente, Renatinha, isso não pode, tá infringindo. Bom, mas assim, Obrigado. Maravilhosa. Inclusive, mesmo playlist que eu. As mesmas coisas. Essa é a questão que eu falei até assim. Como é essa coisa por que a MPB, né, não abraça essa música que a gente faz no Nordeste? Por que isso fica tão num lugar de regional? Mas é por causa de toda essa construção de imaginário, de entendimento que a gente vem da vida toda, da história toda do Brasil, né? Que é essa região que a gente carrega. Então, assim, parece que é muito difícil isso ser absorvido, porque tem todos esses elementos de estereótipos que impedem a gente de ser absorvido. Então, assim, é muito difícil mesmo. Mas, se é difícil para mim, imagina para outras pessoas que estão em outras situações, né? Eu acho que eu consegui furar bolhas, mas ainda não consigo ser absorvido em vários aspectos, assim. Muitas vezes eu vejo grupos que fazem menção a uma música já feita na década de 70, sei lá, e eles são considerados pessoas que estão fazendo uma música nova. E eu, por exemplo, com a minha MPB, eu sou considerada uma pessoa que está fazendo música velha, muitas vezes, entrevistas e coisas. Então isso é muito doido. E eu acho que tem a ver com todas essas construções, esse não lugar que às vezes a gente está como nordestino, com a música que a gente faz, com a nossa estética, que a gente precisa ou estar de chita com chapéu de cangaço, ou também não estou no palco onde é que eu estou, né? Então esse não lugar que a gente não vende direito. Então, para a gente se encontrar é uma batalha, a gente tem que ir se arriscando, uma hora de cada jeito, e a gente vai tentando encontrar uma brecha. Olha aí o ISP,
da brecha eu te mando um bom dia. E a gente vai abrindo, assim, mas foi maravilhoso. Inclusive, eu pus ali, eu fiz isso, eu não consegui botar muita coisa, porque era muita coisa mesmo, mas eu pus aqui a referência, o Teatro Carmim, que fez a invenção do nome desta peça, caso vocês queiram seguir, procurar, acho que vale muito a pena. Teatro Carmim, é lá de Natal, eles fizeram uma montagem chamada A Invenção do Nordeste, né, que é sobre o livro, que é um espetáculo maravilhoso, que a primeira questão do espetáculo é: um ator nordestino pode fazer o papel de um nordestino? E aí é maravilhoso, eles vão levar isso para a Globo, para essas produções agora sobre o Nordeste, sobre o sotaque. Por que você faz o teste, você é nordestino, no final quem faz o nordestino? Cauã Raymond. Aí é maravilhoso, assim, você fica lá entendendo o que é que... Mas por que é ser nordestino? Que corpo é esse? Que você é, e na hora que você vai fazer o personagem, você também não é você, sabe? Então, assim, é muito interessante o espetáculo. Tem um coletivo de jornalistas mulheres, chama Cajueira, que elas fazem uma nordestinização diferente do jornalismo, então, se vocês quiserem seguir. Tem um podcast chamado Budejo também, que são uns caras que fazem também, que é muito legal sobre esses temas, sempre trazendo entrevistas muito boas, podcast é gratuito para escutar. Aí eu coloquei ali, de Josiara a Baiana Sister, de Jades a Bruno Berli, de Isaá Águida, que é uma cantora do Pajeú maravilhosa, poeta incrível. Eu participei do disco dela. Eu vi. A Isadora Mello, que é uma pernambucana que está indicada ao Prêmio da Música Brasileira. Chegando em Cátia de França, nossa mãe da música. Eu acho que a gente assim, passa por muitas referências importantes da música e na arte hoje. E aí eu vou finalizar com a pergunta que eu tinha feito: o Nordeste está na moda, né? Só para trazer um questionamento que eu acho interessante, vou finalizar mesmo. 40 minutos, né? Faz 5 anos que eu estou aqui falando. Que é pensar que desde que o PT retomou o poder, né, com a Dilma, com Lula, há anos atrás, e veio Dilma, veio tudo, perceber, né, esse marco assim, histórico, dessa valorização, fazer uma ponte de questionamento. Eu vou só jogar isso aqui para a gente pensar na vida. Mas olhar para isso também. A gente sabe que a gente é nordestino, está sendo valorizado, porque a gente está ralando pra caramba. Porque tem a internet, que mudou muito. Mas existe sempre um buraco mais embaixo, principalmente no Sudeste, nessas cidades grandes. Que tem, a gente não vai ser bobinho, né, aqui. E a gente sabe que o dinheiro, ele move muita coisa. E que o poder move muita coisa. Então, é muito interessante pensar que desde que o governo Lula voltou, o Nordeste passa a ter um outro lugar dentro da política nacionalmente, né, falando assim. É tipo um nordestino com cara de nordestino que ocupam a presidência, né? Lula, chegou lá. Tipo assim, o Sudeste faz assim, os grandes poderosos da direita, né? O quê? Como assim? Peraí, como é que a gente resgata esse voto? Como é que a gente resgata esse povo? Como é que a gente resgata essa população? Que a gente perdemos esse voto dessa galera. Eita, essa região consegue eleger um cara. A gente está perdendo. Então, assim, na época, a gente nordestino e os nordestinos foram muito criticados pelo Sudeste, pela direita, como pessoas que votam pela barriga, pelo bucho, pelo Bolsa Família, pessoas ignorantes que votam por causa da fome, por causa do dinheiro, por causa da bolsa. Isso foi um caos na internet. Então, de certa forma, o Nordeste também se une e diz assim: odeio você, né? Seu Sudeste escroto, assim, de certa forma. E aí o Sudeste olha para isso, os meios midiáticos, e fala: cara, como é que a gente resgata de novo o olhar e a possibilidade de ter o voto dessa região para a gente aqui? Como é que a gente valoriza de novo, ganha o coração dessa galera aqui? E aí começa um monte de série, um monte de festa, um monte de shows, apresentações. Que espaço de representatividade é esse? Que o Nordeste começa a ganhar de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, né? Então, assim, só o questionamento de levantar, eu conversei muito sobre isso também com o Durval, e isso mexeu muito com a minha cabeça, que eu acho que eu gosto de levar adiante, porque é muito interessante a gente perceber que não é só porque o Sudeste quer que tudo acontece, até porque a gente ganhou a eleição de novo. É isso aí, obrigada. Mas, salvou o Brasil, né? Então, a gente, como é?
caso, tem uma casa, né? Porque no caso a direita do Sudeste. Isso, não, eu falo assim, porque existe. Do Nordeste, porque é parte da. Total, claro. Não, e outra, tem um monte de gente no Nordeste que votou no Bolsonaro, né, gente? Inclusive tem a Elba. ganhou. Elba Ramalho, né? Elba Ramalho. Não, Campina Grande, Bolsonaro ganhou. Então, assim, com todas as aspas, né? Só para gente entender que existe um movimento histórico que o Sudeste é mais direitista, né? Ganhou aqui. Vou passar para você. Mas finalizando. Você quer dar um adendo? Quer. Elba Ramalho votou em quem? Eu achei muito linda a sua vinda. Além do saber que você tem, uma beleza, né, no que você, como você fala, como você traz para nós esse universo. E eu queria dizer que isso tudo, o racismo, isso que se chamou a xenofobia, esse ódio também que se tem a nordestino, isso está dentro de uma categoria que eu estou estudando agora. Há 2 anos eu estou com um grupo de estudo da minha escola de psicanálise, eu estou dando um seminário. Gente de fora também está participando, quem não é da escola. Quem quiser. O título se chama Quando a Diferença se Transforma em Desigualdade. Porque as diferenças são as coisas mais preciosas que a gente tem na vida. Essa diversidade, essa diferença de uma pessoa para outra, de uma região para outra, de um país para outro, de um planeta para outro, tudo só existe por conta das diferenças. Se tudo fosse igual, não existia nada. Agora, quando é a passagem disso que um diferente acha que ele é melhor ou tem um poder e começa a concorrer de uma forma desigual e que outros são colocados num lugar que merece ser explorado, escravizado ou até morto. Então, a gente está trabalhando isso e essa questão do Nordeste aparece aí, porque na concorrência, pelo poder do país, pelo poder das terras e do dinheiro, o nordestino, em sua maioria, ficou num lugar de precariedade, de trabalho. Mas nós temos os ricos nordestinos que exploram os próprios nordestinos. Isso a gente não pode esquecer, né? Então, isso que você trouxe agora em relação... Você trouxe de uma forma muito interessante, né? Porque abriu a questão da coisa ser regional. É lindo que seja regional. Uma pessoa que faz uma coisa lá, um rap, é muito diferente. E por ser diferente, eu vou olhar para aquilo e gostar. Porque se for fazer igual, a gente só teria uma música no Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Então, a diversidade toda é que é interessante. Agora, porque uma delas tem que ser discriminada em relação às outras nessa competição. Então, o problema é essa diferença, quando ela se transforma na desigualdade. E um poder, alguém ou um grupo que tem um poder, eu vou dizer alguém ou um grupo, porque hoje no Brasil, é como um país dos mais desiguais do mundo, é o Brasil. Em 1980, que eu trabalhava lá em Recife contra a ditadura, e com o Helder, com o pessoal lá, tanto fora como dentro da igreja, das libertações, né? Eu perguntei a Dom Helder, o que é que o senhor acha do divórcio, Dom Helder? Porque a igreja não gosta, né, do divórcio, em certo sentido. O casamento é para sempre. E ele disse, não me interesso por isso. A única coisa que me interessa é o pobre. Pobre casa e se separa sem divórcio. Ele estava noutra já, entende? Então ele dizia, nesse momento no Brasil, 80% da população só tem 20% da riqueza. E 20% tem a riqueza. Tem 80% da riqueza. Entendeu a diferença? E agora essa coisa ficou menor ainda. A diferença se alargou é muito menor o número dos poderosos que mantêm e que concentram a riqueza. Isso é importante a gente ver, porque toda essa questão racista, e principalmente que é a mais grave, a própria Ilcidinha Batista, uma negra psicanalista de São Paulo, muito interessante, que ela coloca sempre a questão do racismo está ligada à questão de classe. Gente, isso é muito sério, e a questão do Nordeste também.
E aí onde a música e a estética também comparece na linguagem, trazendo para a gente, porque se não for pela linguagem não passa a desigualdade, né? É como é dito, como é visto. Então, muito obrigada. Eu acho que você hoje fez uma contribuição muito importante para nós. E espero que você volte. Bom, gente, eu agradeço imensamente. Enfim, fica aí essa questão sobre o Nordeste, os Nordestes, a nordestinização, a descentralização, né? Essas coisas todas são difíceis mesmo. Não é um conceito para mim fechado, é uma coisa em aberto, em discussão. E quando eu encontro vocês, eu aprendo pra caramba, assim, vou voltar pra casa com todos esses questionamentos e cruzamentos, não só aqui discursivos, mas visuais também, aqui, do nosso encontro, né? De quem tá aqui, de quem tá do corpo, de cada linguagem, que são muitas, né? Não é só na fala, mas em tudo que se dá. Tudo isso interfere, assim, no que eu tô levando daqui. Eu agradeço. Tem os amigos que falam que teve a época da invenção do Nordeste, agora é a época da invasão do Nordeste. Então a gente vai mesmo invadir, ocupar. E depois da invenção, agora vamos invadir e ocupar os espaços, tomar o que é pra gente ser, enfim, pra gente ser feliz mesmo. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Drica. Obrigada. Drica, quer encerrar?